Olá, meninas e rapazes da nossa página, como é que vocês estão? Olha, esse programa de hoje, eu estou deixando gravado, que já faz um tempo, né? E eu vou soltar daqui uns dias para frente, porque não vou conseguir estar online para estar colocando aí para vocês as novidades, as ofertas. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para gente conversar. Gente, hoje o assunto do canal aproveitei para gravar agora de manhã, que tá tendo movimento na rua, mas não tá tanto, como é sábado, né? E aí é um pouquinho mais assim, de semana, é muito barulho mesmo, não tem jeito. Mesmo a gente estando aqui dentro, o barulho lá de fora acaba, né, entrando aqui. Então, eu começo com esse vídeo hoje gravando para falar sobre a questão que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fere, né, os sentimentos de alguém, ou quando a gente fala palavras pensando no nosso eu, no nosso ego, porque nós todos nós que somos, né, seres humanos, somos falhos, né, nós temos falhas, só que a gente tem que orar pelas pessoas. Se você não é de orar, não gosta de orar, mas ao menos mentalizar coisas positivas para aquela pessoa. Que eu sempre costumo aqui, eu sempre falo isso, sabe? A pessoa vem confia assim muito em mim, fala que você tem um sonho assim, um projeto e tal. Eu falo, vai fundo que você vai conseguir. Não é fácil, é desafiador, a gente passa por, vai passando ali e tal, mas peça direção a Deus, não converse com ninguém, né? Não fale. Muitas vezes eu já me deparei com pessoas perguntando coisas da minha vida e eu costumo não ter esse hábito porque eu prefiro conversar primeiramente com Deus, sabe? Para depois sair falando coisas que não vai concluir, né? Porque a gente tem que ter o nosso pé no chão. Então, esse vídeo tomara que seja bem curto, que eu quero compartilhar com as minhas clientes do WhatsApp e do Instagram e também aqui do canal, então, e do TikTok. Então não quero que seja aquele vídeo enorme e tal, mas eu vou dizer assim o que aconteceu comigo e que eu, mesmo com os ensinamentos da meditação, com os ensinamentos, até com os ensinamentos da Bíblia, e eu me deixei me levar. Eu tinha um brilho muito lindo de trabalhar e um brilho muito lindo de levar as coisas, de atender as pessoas. E as minhas clientes aqui sempre me respeitou, sempre gostou. Se não dava certo, a gente dava um jeitinho, mas tudo era muito assim, abençoado, né? Você trabalhar com amor e com gratidão. Mas, num belo dia, eu ainda não estava aqui nesse local, porque esse local a gente tem 10 anos, né, hoje, você vê no vídeo, mas total 10 anos, e nesse local vai fazer 5, tem 5 anos. E há 5 anos atrás eu estava num local onde eu comecei a trabalhar, que era na sala da minha casa, porque a minha ideia era uma ideia online. Só que tudo me levou para outros caminhos, porque a gente vai de acordo com os caminhos que Deus vai designando para a gente. Cada um tem um chamado. Aí eu tava assim, eu fazia muito lives, conteúdos, recebia assim muitas indicações, né? Mas também estudava muito, tinha muita experiência, então todo mundo, as pessoas certinhas ali vinham na confiança, né? Então a gente tinha tudo aquilo. Então, um belo dia eu sempre gravo assim as pessoas que estão lá dentro, os clientes, tal, fazendo assim o nosso trabalho, porque eu falo assim para os clientes: passe a tarde aqui comigo. Isso já tem 10 anos que eu faço isso, vocês sabem disso, né? E eu não vejo maldade nisso, porque eu acredito que os clientes têm que acompanhar e ver as atualizações, né, as novidades que chegam. Só que isso, para quem está do outro lado, com aquela fúria,
pode estar achando assim, ela tá se amostrando, ou ele também tá, ou ela tá não sei o quê, e não é isso. Isso daí é para os clientes locais que a gente tem, aqueles clientes que gostam muito assim de trabalhar aqui, da gente, de adquirir os produtos aqui, gostam da nossa transparência, da nossa fidelidade, do jeitinho que a gente atende com muita educação, então isso é que os raivosos da laterais não sabem. Então, no belo dia, entrou uma pessoa e eu apresentei, mostrei tudo, os modelinhos e tal, expliquei bonitinho. E aí ela falou assim, aquilo acabou com o meu brilho. E eu fiquei assim, acho que quase um ano, depois quando eu vim para esse local para tentar trazer aquele brilho de volta, mas eu consegui, assim. Ela falou assim, juro por Deus, né? Ela ou ele, não vou aqui decifrar, mas geralmente sempre é homem, né? Falou assim pra mim, cuidado com esse. Nossa, eu já tô até vendo o fracasso desse lugar. Porque você falou assim, já tô até vendo, você daqui, eu tô vendo o fracasso desse lugar. Esse lugar vai fracassar. Aí eu fiquei já assim, porque você é muito alegre, fica postando tudo, fica não sei o que, fica falando não sei o que, e cuidado, tá? Pé no chão, porque você é pobre, você saiu, você sabe de onde que você saiu, você era funcionária, a gente sabe muito bem dessa história, a gente sabe lá do ambiente que você estava trabalhando e não fica desse jeito, não, porque a qualquer momento você pode quebrar a cara e passar muita vergonha e não sei o que. E despejou muita coisa, muita energia assim, negativa sobre mim, sabe? Mesmo que eu com tantas positividades, faço oração, faço Salmo 91. E aí, meu canal naquela época tava flutuando assim, subindo. Do nada tudo ficou assim no meio, porque tudo tá relacionado a mim, né? Assim. E aí o meu brilho, no outro dia, eu falei, poxa, comecei a pensar nisso, eu falei, poxa, eu acho que não é que ele tinha razão, sabe? Eu comecei a pensar assim, na minha mente. Assim, me senti assim, derrubada, sabe? Assim, eu não sei como explicar esse momento. Eu me senti como se uma energia assim muito forte, sabe? Das pessoas ao redor estava assim trincando de raiva e torcendo para eu não ser desse jeito que eu sou, sabe? Eu senti isso. E ele não comprou nada, tá? Tinha receita, saiu, acho que foi em outro lugar. Então, na mente dele, ele achou que eu tipo era uma pobre coitada, sabe? Ali e não era bem assim, porque a gente tem um marketing para trabalhar, mas não é que você é um pobre coitado. Você deve ter outras coisas por trás, trabalhos igual eu falei, quando eu vim montar a minha, né, sair, a gente não veio assim com a mão abanando, então a gente demonstra ali uma empatia, uma humildade, e as pessoas confundem isso, né? Então ele me derrotou, tipo assim, ele falou palavras assim, foi para comprar em outro lugar e despejou ali toda a maldade, que falou que aqui nada que iria para frente, e eu repreendi na minha mente, mas aí depois eu peguei e fiquei assim, muito mal, sabe? Porque eu falei assim, se eu não posso trabalhar do jeito que eu sou, da pessoa que eu sou, como é que eu vou trabalhar se esse é o meu jeito? Aí depois, passando o tempo, sabe, eu ali trabalhando, aí depois foi voltando tudo de novo, né? Porque gente, o que a pessoa deseja pra você não vai acontecer, a não ser que você dê lugar. Então, se você acatar as frases e aí eu comecei a entender o seguinte, que a gente não, trabalhando em geral, a gente tem muito mais pessoas negativas do que positivas. Só que como a gente tem que entender o seguinte, a sua condição, o seu momento ali, você não pode colocar o seu momento de tragédia,
desgosto para outra pessoa, porque aquela outra pessoa, ela tem outro tipo de vida, ela tem outro tipo de trabalho, ela tem... Então, assim, a gente tem que aprender a vigiar, ó, por isso que eu sou assim, Então, a gente não pode destruir o coração de uma pessoa, sabe? O coração de um sonhador, né? Então eu quero dizer que a nossa boca, ela tem um poder muito grande. Às vezes a pessoa tá tão feliz ali, você vai, você joga uma palavra e você destrói ali 1, 2 anos, até 10 anos daquela pessoa. Aquela pessoa, ela se entrega, ela vai, como eu já vi, pessoas que eram trabalhadores, estudiosos, engenheiros estão ali morando na rua. Porque, gente, a nossa mente, ela grava tudo, né? Só que, graças a Deus, que eu fui no médico, aí, então, graças a Deus, quem tem aquela visão e quem tem a alma muito assim, né? Não adianta falar essas coisas, não adianta falar essas coisas para mim, porque, gente, eu não acredito em nada disso. Eu penso diferente das pessoas, então eu penso que tem que atender muito bem, eu penso diferente, sabe, nessa questão. Lógico, tem pessoas que eu mudei muito, porque tava, tipo, abusando muito, a gente tem que ter ali uma dosagem, mas você tem que entender que muitos negativos, hoje é despejado, hoje eu consigo não deixar aquilo me atingir, sabe, assim, a minha mente despeja ali, a gente tá tudo aberto, então tem tanta gente, né, de Deus, tanta gente que acredita, tanta gente fala tanta coisa, então hoje eu consegui não dar ouvido e continuar trabalhando, sendo a pessoa que eu sou, e é isso que eu quero passar pra você. Se você, no seu caminho, no seu trabalho, né, eu sou a Cássia Araújo, sempre estou aqui no meu canal. Esse canal aqui é um canal para os nossos clientes, clientes que são clientes já há mais de 10 anos, clientes de óculos. Você pode ver, tem ali já uma galera que acompanha a gente e tal. Então, assim, quero dizer para você, quando a gente toma cuidado para lançar palavras para as pessoas, que a gente pode ferir o coração das pessoas, essas pessoas podem se jogarem na sarjeta. Então, toma cuidado, porque cada pessoa tem um chamado, a gente não pode... Gente, hoje eu percebi que as pessoas podem jogar a palavra mais negativa que for. Eu vou chegar aqui, eu vou trabalhar, eu vou limpar, eu vou atender, eu vou fazer outras coisas, vou fazer estoque, e vou fazer outras coisas e vai ficar elas por elas. Mas antes não. Quando aconteceu isso, eu, tipo, me deixei levar, sabe? Fiquei meio que derrubada, sabe? Tipo, poxa, fiquei pensando, né? Mas depois eu consegui me formar, depois eu consegui ir trabalhando honestamente. A gente tem um nome no mercado, né? 10 anos, né, e tal. Então, assim, tem as dificuldades, tem as vitórias, então ali, gente, é uma dosagem, sabe? Uma dosagem, um comprometimento que você tem com você, com seus clientes, com a sua história. Então, gente, não adianta. Então, eu aprendi, sempre que eu percebi que eu magoei alguém, eu entro em contato, fulano, quero te pedir perdão, desculpa isso aqui, e eu acho que não, mas você não fez nada, mas se eu fiz, eu te peço perdão, eu desejo que Deus te abençoe infinitamente mais, que você seja muito, muito, muito abençoado, isso aqui. E isso gera constrangimento para quem tem a mente muito pequena, muito amargurada, sabe? E hoje eu consigo entender tudo isso. Então hoje, eu gravo isso pra você toma cuidado. Você tem um filho? Cuidado com o que você vai falar com ele. Você tem um irmão, um colega seu que tá ali vendendo as suas coisinhas, cuidado, deixa a pessoa em paz, porque existe mesmo, né? Mas vamos tomar cuidado entre falar coisas que você vê a sua vida uma bosta, né? Você olha, aí você vai lá e despeja isso na outra pessoa e não deixa a pessoa, deixa você também, porque você também tá na batalha, você também é o vencedor. Então é isso. Viver já é difícil, já é complicado, todos nós, né? A gente tem dia que a gente chora, às vezes você chora sem saber o motivo. Você tem comida na sua casa, mas viver é isso, gente. Viver é você estar conectado com Deus, com as pessoas, com a fonte.
E é todos os dias. Então, é isso que eu queria hoje deixar para você, que palavras, cuidado com o que você pode verbalizar. Verbalizou, ficou falando palavras besteiras, cuidado, fecha a boca, não fale. Às vezes tinha uma colega minha que falava assim: olha, você é pilantra. Aí uma vez eu peguei e repreendi. Falei pra ela assim: ó, por favor, vou te pedir uma coisa. Por que eu sou pilantra? Ai, mas é um jeito de falar. Não, eu não gosto dessa palavra. Eu não sou pilantra, eu sou abençoada por Deus, sou filha de Deus, eu não gosto. Porque pilantra é caloteiro, é traiçoeira, não sei o quê. Eu posso passar dificuldade com os outros, mas pilantra eu não sou com ninguém. Pilantra é uma palavra muito feia, é uma palavra maligna. Então, por favor, não fala mais. Uma vez até minha mãe já chegou a comentar: não fala isso, troque essas palavras por palavras abençoadas. Eu não gosto, eu não falo isso para as pessoas, e eu não gosto de apelido, e também eu não verbalizo, sabe? Não gosto que verbalize isso, porque você tá, ó, lembra de uma coisa, o outro não existe. Quando eu aponto para você, eu tô apontando para mim. Então, se eu tô chamando a fulano desse nome, eu tô chamando eu também. Então, a gente não pode. Então, eu, às vezes, sim, coloco as pessoas no devido lugar. Porque, veja bem, como que é o nome daquela criança? É João? João, você... Olha, João, legal, parabéns. Agora, pô, apelido, vem aqui, pilantrinha, vem aqui, não sei o quê. Gente, a boca tem poder. Cuidado com o que você verbaliza para você não sofrer lá na frente, porque às vezes a gente tá falando aquelas coisas sem maldade ali, mas o nosso cérebro tá gravando. Aí aquilo vai lá e aí verbalizou e manifestou, né? Materializou, porque os cientistas falam, matéria. Então, vamos aprender, né, a ser pessoas mais cautelosas. E veja bem, toda a maldade que aquele homem falou há mais de 6 anos atrás, olha, gente, eu fiquei mal à toa porque nada aconteceu. Sabe por quê? Porque se você já está com um propósito com Deus, quem é que pode te prejudicar? Não vai conseguir. E outra coisa, quando a pessoa fala: ai, eu não vou ali, vou falar, fulano. Gente, não faça isso. Se você... Hoje você pode adquirir um produto aqui, pode comprar em outro lugar. Os nossos concorrentes, eles são filhos de Deus também, eles estão trabalhando. Então, nunca vou falar mal. Nunca, a gente não pode falar mal. Ai, porque aquela loja ali... Não tem nada a ver. Você tá vindo aqui porque você gosta aqui, o desconto é melhor. Você tá indo lá porque tal. Gente, vamos aprender a separar as coisas. Eu sei. Eu vejo as coisas acontecerem ao meu redor e eu fico neutra, sabe? Gratidão. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique. Esse ano você participou aqui da Laura e outro ano não. Gente, antigamente eu ficava assim: olha, ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que existem muitas empresas aí legais. Porque, gente, não queira tudo pra você. Nós temos que dividir a freguesias, né, ali e tal. Não adianta. E a pessoa... Não acontece isso. Eu sei que a gente recebe muito ataques, né? Mas não adianta. Eu não vou responder ao ataque das pessoas. E você também deve fazer o mesmo. E continuar. E aí, no final, você vai receber depoimentos, feedbacks. Então, gente, o pouco com Deus é muito, sabia? Então, é isso. E espero que vocês fiquem todos bem e acompanhem os próximos programas. Se você tem algo a dizer, gostou do que eu disse, da minha ideia e tal, como empresária, como uma colega sua que está aí, se está passando alguma dificuldade, faz as 108 repetições, faça orações, Salmo 91, Ho'oponopono. Começa a nutrir a sua mente com orações, com coisas boas, vai fazendo caminhada. Não deixe os negativos te derrotar, porque eles não têm esse poder. O único poder que tem nas mãos é o nosso Deus. E você tem que pedir para o nosso Deus todos os dias, orar pela sua família, pela gente. Nós estamos aqui pedindo forças para Ele, né? E é isso. Então, todos os dias no canal eu venho colocar aqui uma mensagem para você. E todos os dias no canal eu venho colocar aqui ofertas. Então, espero que você tenha gostado das nossas conversas de hoje. E tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.